Nação Tricolor, terminamos mais um jogo. O Bahia triunfa de 3-2. Um gol de vacilo do goleiro. Está aí uma deixa de que o Bahia não tem goleiro. E o Ceni vai dar entrevista coletiva. Bora acompanhar o que, é que o Ceni fala. E se ele falar algo relacionado a isso, né? Não temos expectativa de contratação. E é isso, bora lá. Eu acho que o Pulga é um bom exemplo para a gente botar todos. E aí, quem sabe, teríamos uns 2 ou 3 lesionados, né? Lembrando que, eu até para esse jogo, acho que a maioria até aguentaria. Mas vai jogar lá em Recife depois das 4 da tarde para ver se você consegue minimamente competir fisicamente de igual para igual. Então, as escolhas, elas são científicas, são baseadas nos fatos. Eu acho que o Pulga é um exemplo bem claro que fica para todos. Nós, acho que vínhamos bem no jogo, ganhando o jogo de 2-0, infelizmente tomamos aquele primeiro gol, um gol bobo, e aí nos perdemos um pouco, depois voltamos no segundo tempo a jogar, fizemos o 3-1, tivemos a lesão do Pulga, ficamos com um jogador a menos, sofremos esse gol de bola parada. Agora, minimamente, conseguimos vencer o jogo e vamos ter que buscar a classificação na quarta-feira que vem, fora de casa. Boa noite, Rogério. A gente tenta sempre trazer algumas indignações de torcedores. Sim. E aí, ex-goleiro, um dos melhores na posição, acho que melhor para falar disso, né? Esse momento, porque é o Marcos Felipe questionado em um momento, aí o Ronaldo ganha a oportunidade e acaba tendo essa infelicidade no gol do Retrô. Como é que está o ambiente, Rogério, de goleiro, de treinador de goleiro, dos 3 que trabalham, de especulações de contratação, do nome já de goleiro citado? Como controlar tudo isso? Bom, se fosse pela especulação em nome de goleiros citados, nós já teríamos uns 5 ou 6 goleiros aqui, né? É uma infelicidade, eu acho que você resume bem no lance, uma tomada de decisão errada, desculpa, antes da infelicidade, é uma tomada de decisão errada, já com o próprio Gabriel, poderia ter feito um passe melhor, com o corpo virado para dentro, perna direita, vem para o Santi com o corpo virado para dentro, em vez de virar para fora, dá a bola no Ronaldo, ele poderia ter tido um pouquinho mais de calma, dominar, fazer essa bola longa, poderia ter tido um pouco mais de tranquilidade para fazer, não fez, arriscou um passe que até sairia livre do outro lado, mas é muito arriscado você fazer um passe com a tua perna que não é a tua perna predominante, cruzando essa bola na área. Deu azar, pegou na cabeça do menino, deu um gol, desestabilizou um pouquinho o time naquele momento, mas depois o time voltou no segundo tempo, perdemos aqueles 10 minutos de concentração do final do primeiro tempo, não conseguimos sair tanto de trás, mas tem que continuar trabalhando, cara. Vamos continuar trabalhando, vamos tentar fazer sempre o nosso melhor. Eu acho que eles tentam também, todo mundo trabalha no dia a dia, ninguém trabalha para errar. E mais uma vez o que eu falo, a gente tem que apoiar sempre o atleta que está em campo, tem que sempre dar força para ele e seguir trabalhando. Boa noite, professor, parabéns pelo triunfo. Eu vou seguir a linha do colega Nilson na primeira pergunta. E aí a gente fala sempre, se escala o titular e estoura 2-3, reclama. Se escala o reserva e faz um jogo muito abaixo do que esse time reserva já demonstrou, reclama. O bom é reclamar no final das contas. Se tem contratação, reclama. Se não tem, reclama. E vamos seguindo reclamando a essa toada. Como essa reclamação chega em vocês da comissão técnica e como vocês vão continuar trabalhando para poder dar a volta, não dar a volta por cima porque venceu, mas para mostrar um futebol um pouco melhor? Cara, o que movimenta o futebol, o que fomenta o futebol é o direito de expressão de cada um, né? Então, claro que você nunca, dentro do futebol, cada um tem seu time, cada um escala de um jeito, cada um escolhe seus jogadores prediletos e tudo, né? E futebol é muito do povo, né, cara? E o povo tá aí para extravasar, quer ver sempre o time vencendo, e apesar de nós estamos no jogo 51 do ano, e que eu lembro, acho que por 2 vezes perdemos jogando aqui, né? Mas o torcedor, ele é isso, ele é emotivo, ele está vivendo o momento. Agora, o que eu falo para você, jogo quarta, meio de semana, final, jogo domingo, jogo na quarta, jogo no sábado. Claro que nós poderíamos ter usado um pouquinho mais de jogadores hoje, mas no sábado, com certeza, nós iríamos sofrer muito mais fisicamente. E se um elenco é feito para você rodar jogadores, todos merecem a oportunidade, e, logicamente, depois serão avaliados pela gente, pelo próprio torcedor. A crítica ela faz parte, a reclamação
ela faz parte do futebol. Nós tentamos fazer sempre o nosso melhor e não fazer, principalmente, é melhor você tirar um jogador de uma partida do que a lesão tirar o jogador de um mês. Agora, eu entendo o torcedor que quer sempre os mesmos 11 na escalação. É que eles não são máquinas, eles não vão aguentar. Os mesmos 11 na terceira, quarta partida, 2, 3 ficam fora, e aí você não tem esses caras por muito tempo. Mas futebol é isso, é emotivo. O jogo do torcedor se manifesta de acordo com o que acontece no momento do jogo. Rogério, boa noite. Alguns meses atrás a gente conversava sobre resiliência aqui nas coletivas. E vimos no último jogo o Lúcio ser reverenciado no estádio. Hoje, por exemplo, o Iago vaiado, o Cauli questionado há algum tempo. O Iago já jogou fora, já viu bastante coisa. O Ronaldo já jogou em mais do que um clube no futebol brasileiro. O Marco Felipe também já está perto dos seus 30 anos e tudo. O futebol está cada vez mais exigente, menos tolerante a qualquer erro, né? E as pessoas, elas às vezes não entendem que é um ser humano que está ali, né? Eu já falei uma outra vez, né? Com 4 minutos vaiaram o Iago. Eu não acho que vai ajudar o Iago a se desenvolver melhor no jogo, apesar dele ter crescido de produção no decorrer, no final do primeiro tempo, chegou boas bolas na linha de fundo, bons cruzamentos para a área, né? É uma questão de cada um entender da maneira como... Mas eu acho que os jogadores, eles têm força mental, tentam se manter bem, alguns não vivem um momento excepcional, o que é normal dentro do futebol, oscilações, alterações, né? Cada um tem problemas, tem outras coisas que são inerentes ao jogo de futebol. Tentar ter força psicológica mesmo para resiliência, amizade, trabalho em equipe. Acho que tudo isso é fundamental, o apoio daqueles que convivem diariamente, diretamente. E, lógico, também, cada atleta tem que ter força de vontade para competir, para jogar no mais alto nível, ao menos de competição, ao menos de luta, porque eu acho que é o princípio básico para o torcedor reconhecer um jogador. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse sobre um atleta em específico, que é o Rodrigo Nestor. Algumas coletivas atrás, você citou o fato de que ele ainda estava, né, longe do ideal, longe do que ele pode contribuir para o Bahia na temporada e na sequência, né, caso ele permaneça no clube. Enfim, queria que você avaliasse a partida de hoje do Nestor, muitas vezes construindo o jogo de trás, sim, armando, chegando à frente e até finalizando com perigo, sim, algumas vezes. Eu acho que ele auxiliou bastante o Nico, né, na hora da construção, ele por um lado, o Nico pelo outro. É a principal, na minha opinião, característica dele, além da chegada e dos chutes de fora da área, apesar de ser pequenininho, não ser um jogador de, né, porte físico avantajado. Ele tem nesse chute de fora da área. Hoje ele fez acho que umas 3 finalizações, não tenho certeza, mas umas 3 finalizações, exigindo até boas defesas do goleiro, outras nem tanto. Eu acho que tem tentado melhorar, tem trabalhado para isso. Segunda-feira nós demos uma folga, ele quis treinar na segunda-feira, foi trabalhar no CT. Está se esforçando, tentando. Eu continuo achando que ele ainda pode render mais e que ele não encontrou o melhor dele ainda, mas eu acho que demonstra sempre esforço, demonstra sempre dedicação no treinamento. Eu acho que é um primeiro passo. Boa noite, Rogério. Na última coletiva você disse que se arrepende de não ter mesclado, sim, mais o time na Colômbia. Como é que você planeja o time para o jogo de volta contra o Retrô? Eu vou ter que viver o sábado primeiro. Nós temos um ataque inteiro pendurado no Campeonato Brasileiro para o sábado. E aí do sábado eu tenho que pensar na quarta e tenho que pensar no próximo sábado. O que você falou? Desculpa. Acevedo também tomou o 3º na Copa do Brasil. É justamente isso. Também foi... Já me passaram isso. Então, assim, nós temos que ver se aconteceu alguma coisa com alguém no sábado, se nós devemos usar na quarta e não podemos usar no outro fim de semana, né, por cartão. Infelizmente, tomara que não seja nada tão grave com o Pulga, mas pouco provável que ele esteja presente com a gente no jogo contra o Sport, mas que não seja algo que tire ele por muito tempo. As opções vão se encurtando, talvez temos a volta do Thiago para esse jogo já do Sport, para ter mais uma peça no elenco, mas nós está começando a ficar no limite, e nós vamos sempre tentando encontrar uma solução para cada problema que vai acontecendo cada vez que jogamos. Esses dias foi com zagueiros, que só tinham 2 zagueiros, né? Hoje já estavam uns 3 disponíveis, quem sabe, né, mais jogadores voltando. Em breve a gente possa ter essas peças à disposição, e vamos ter que tentar encontrar uma solução no lugar do Pulga para o jogo de sábado contra o Sport. E
provavelmente até, quem sabe, nas próximas rodadas. Boa noite, Rogério. Eu queria falar um pouco sobre o mental da equipe em determinados momentos da partida, né? É uma competição, jogo ida e volta. O Bahia se desconectou quando tomou o primeiro gol. Perfeito. Ficou claro e notório isso. Voltou no segundo tempo tentando recuperar. Você promoveu as alterações na busca, talvez, de reencontrar, de fazer com que os jogadores tivessem essa reconexão com a partida. E eu queria saber o seguinte, diante desse quadro, de que forma trabalhar e fortalecer o mental dos atletas que você vai ter que utilizar para a partida de volta, para que eles possam, no momento da dificuldade, no momento que sofrem um gol, eles não se desconectarem e manterem a pegada dentro da partida, porque, com todo respeito à equipe adversária, mas foi um resultado muito mais, no meu entendimento, o triunfo foi a contento, mas muito mais proporcionado pelo Bahia, que permitiu com que o Retrô fizesse 2 gols em 2 lances, para mim, 2 infelicidades, um de posicionamento e outro de um lance de felicidade. Então, a questão do mental, que eu acho que foi preponderante para que o resultado fosse apertado. Eu concordo com você. O adversário cresce, é natural, né? Aí vem uma vaia ou outra, os caras começam a ficar um pouco mais nervosos, né? No segundo tempo, eu acho até que a gente se reencontra, mas não consegue criar tantas oportunidades de gol. Por isso, a entrada do Everton, do Ademir, e foram 3, não foram? E o William. E o William. Jogamos com mais Lúcio e o William na frente, com liberdade para o William flutuar um pouquinho mais, né? Porque, para nós, nós queríamos ter uma vantagem maior de gols no dia de hoje, tanto que arriscamos. Depois mais 3 trocas com Juba, Jean Lucas. Ajeitamos primeiro o lado direito, depois ajeitamos o lado esquerdo, mantivemos os 3 homens de trás na construção, mas acho que a lesão do Pulga também é outro banho de água fria que se dá, porque além de numericamente você perder um jogador e ficar com um jogador a menos, também um jogador importante para nós, né? O Pulga tem sido um jogador importante ao longo da temporada. Então foram 2 momentos do jogo onde nós baixamos a guarda um pouco devido a fatos isolados que aconteceram no jogo. Boa noite, Rogério. Theo Fernandes, do Globo Esporte. Puxando o gancho de Pulga, Sim. Queria que você falasse alguns panoramas sobre que envolvem o Pulga, né? Primeiro, se você já sabe qual é a lesão dele, quanto tempo ele vai ficar fora. E também, mas principalmente, sobre como você pretende suprir a ausência dele. Na última coletiva, você até fala que a diretoria buscava um cara para revezar ali com ele na posição e, Sim. enfim, simbolicamente, no jogo seguinte ele já lesiona. Queria que você falasse um pouco o que você pensa para repor ele ali. Hoje você usou o Iago na amplitude do lado esquerdo e você tem poucos caras que costumam usar nessa amplitude do outro lado, né? O que você pretende? Bom, com relação à lesão, eu não sei qual é o grau da lesão. Amanhã provavelmente vai fazer exames e talvez até amanhã ou nem sei que dia é hoje é quarta? Ainda é quarta. Então, na quinta ou na sexta-feira, provavelmente a gente saiba, consequentemente vocês também saibam do tempo, ou da probabilidade de tempo se ele vai ficar fora, quanto tempo vai ficar fora. E aí nós estamos amanhã e sexta para tentar encontrar uma solução. Hoje, na minha cabeça, assim, de pronto, eu não se eu dissesse para você, eu estaria mentindo, mas nós vamos tentar encontrar. Nós não temos, a nossa busca, porque nós não temos um atleta com exatas características do Pulga. O cara talvez mais perto seria um Juan Pablo, que está lesionado e que deve demorar para voltar, né? Então, nós vamos tentar encaixar uma improvisação ou um atleta que gosta de jogar pela direita, quem sabe botar na esquerda, não sei. Ou mudamos o sistema, continuamos com o lateral alto, não sei. Vamos parar a pensar, eu acho que com mais calma. É interessante, logicamente, a tua pergunta, mas eu não consigo responder de coração, não consigo responder de pronto, assim, acabando o jogo agora. Boa noite, Rogério. Sandro Alex, do portal Varela.net. Hoje a gente teve 2 gols de Lúcio Rodrigues e o segundo sai numa valência dele, né, que é a pressão, que é ajudar no momento sem bola. E durante essa má fase, o Lúcio pediu para falou sobre trocar de posição, mudou até o número da camisa, mas o que fez ele retornar foi continuar fazendo as coisas boas que ele fazia. Você acha que o Lúcio vai tirar um aprendizado e vai ser algo que vai ser conversado com ele para ele evoluir e melhorar? É um jogo. Boa pergunta tua também. Acho o Lúcio, os 3 gols que ele fez nos 2 jogos foi jogando na posição que ele vinha jogando, certo? Mas é natural quando um atleta jovem, e principalmente quando ele sai do seu país, o Lúcio não é uma pessoa tão extrovertida assim, ele é mais introvertido, mais na dele, ele tem, logicamente, como nós temos outros estrangeiros, ele conversa muito com o Michel, com o Nico, enfim, os mais áreas, né, que são os...
que falam a mesma língua que ele, né? Mas ele não deixa de se esforçar. Você mesmo citou, uma das grandes valências para mim do Lúcio é a pressão de bola que ele faz na saída de jogo, e foi através disso que ele conseguiu praticamente sozinho, né, fazer o gol. Então, jogando de 9, jogando na dele. Mas é que ele, como é um jogador jovem, às vezes sai do país, vai para o Uruguai, se sente um pouco melhor, e aí tem a confusão, talvez, na cabeça do que pedem para ele na seleção uruguaia, mais do que ele faz aqui, né? E assim, a única coisa que fica clara é que o importante é você trabalhar, o importante é você continuar se dedicando. Em 2 jogos ele fez mais gols do que nos últimos 18, 15, 18, 20, né? Jogando na mesma função que ele jogava no ano passado. Então, Boa noite, Rogério. Boa noite. Sobre isso, você convenceu, porque eu me lembro que teve uma coletiva aqui que você falou que ele teria solicitado a você jogar mais pelo lado. Você convenceu ele jogar como jogador referência, como esse jogador que ataca o adversário, quer dizer, saída de bola, etc.? Não, isso ele tem dele, seja jogando de lado, seja jogando na frente, é uma coisa dele que está dentro do biotipo dele, da característica de luta, pressão. Eu acho que é o melhor que o Lúcio tem, é a pressão que ele faz. O jogo sem bola dele são poucos jogadores no Brasil que fazem um jogo sem bola como ele faz, tão aguerrido, né, tão dedicado. Para o lado, para você jogar como ponta, cara, não é fácil para ele na direita competir com o Ademir, com o próprio Kaique, em matéria de 1 contra 1, de drible. Não é uma das situações mais fáceis, né? Do outro lado, ainda tem menos gente, o Pulga, mas o Lúcio não é um ponta, não é um cara, por mais que ele goste naquele momento, ele fala, o Lúcio é um segundo atacante, ou um 9 que pode atacar espaço, pressionar, como ele fez, né? E eu converso com ele, ele trabalhou durante os 15 dias de pré-temporada do lado, nós já temos a referência dele na frente, e também para que menos lesões hajam, como foi a do Pulga hoje. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Apesar das circunstâncias que cercaram esse triunfo por 3-2 contra o Retrô, obviamente que o Bahia mostrou muito mais respeito do ponto de vista da atitude do time frente ao Mirassol, quando nós entramos um pouco mais desatentos, com a rotação baixa, e você cobra muito isso desde o início. Eu me lembro sobre a conexão do time, assim, a intensidade da partida, desde o primeiro minuto até o último, e a sua atuação lá na lateral mostra isso, a sua guerra com os jogadores. Coincidentemente, e aí eu não quero crer que é coincidência, também vem num processo de ascensão do Lúcio. A gente falou aqui muitas coisas ruins, a lesão do Pulga, a questão do secar dos atletas de uma forma elevada. Você falou da intensidade do jogo contra o Sport, que provavelmente nós não teríamos a competitividade que teremos agora, com o descanso, entre aspas, de alguns jogadores. Mas como é que você vê o Lúcio nessa nova fase do Bahia? Ele fez 3 gols em dois jogos, sim, obviamente, que é um ponto positivo. Você recuperou o Lúcio, ou vem recuperando o Lúcio dentro do elenco. Perdeu o Pulga, obviamente, por um tempo aí, Deus queira que não seja mais que 30 dias, mas o Lúcio eu acho que é um ponto importante na sua gestão aí do elenco. Não, mas o Lúcio, na verdade, é ele que se recupera. Eu trabalho com ele, a parte de finalização, posso fazer um trabalho à parte com ele, mas o jogador tem que sempre acreditar em si, acho que no seu potencial, né? Eu repito, ele está fazendo a mesma função que ele fazia quando vinha fazendo gols. Ele não foi mudado de função e por isso ele está fazendo gols. Eu acho que ele é um dos pontos positivos da noite, sim, sem dúvida nenhuma. 2 gols para um atacante. Logicamente que ele é um ponto positivo para a gente. Mas a ausência do Pulga também é uma coisa muito sentida. Nós podemos até improvisar, de repente, um Lúcio, né, do Pulga, mas são características distintas, né? O Lúcio é mais quando ele vem para dentro, com o lateral passando, ele tem mais sucesso do que quando está longe do gol aberto. Agora, ele recupera são os gols. O Lúcio não fez nada muito diferente do que ele só fez os gols a mais. Isso. E centroavante é assim, né, cara? Já é muito, né, o que ele faz. Só os gols são o significado de tudo, né? Boa noite, Rogério. Parabéns pelo resultado. Há algumas semanas a gente conversava aqui, você falava sobre esse segundo período da temporada ser um período de proximidade com as frustrações. A eliminação da Colômbia veio, acontece, faz parte do processo. E desde o ano passado vocês chegaram a uma rota de que o Bahia se colocou num cenário de uma equipe bem vista pelo cenário do futebol brasileiro e também, claro, no cenário internacional com a chegada da Libertadores e a Sul-Americana também. Coincidentemente, você pega uma sequência agora de Retrô, Sport que não venceu ainda no Brasileiro e depois tem uma decisão novamente com o Retrô, que em tese são 2 equipes naturalmente que inferiores ao Bahia. O quanto essa responsabilidade de tudo que vocês vêm construindo até aqui afeta o trabalho do seu